Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém? Quantos estão alegres com Jesus nesta noite? Levanta a mão comigo, diga glória a Deus. Como é bom estar nesse lugar, como é bom ver cada um de vocês aqui, um povo tão amado pelo Senhor, um povo que nós amamos. Como é bom poder fazer parte da vida uns dos outros e caminhar em direção ao nosso destino final juntos, amém? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero ler a palavra de Deus e aí fazer algumas considerações em relação ao a nossa excursão, nosso passeio. Eu tenho certeza que vai inserir muitas coisas boas na sua vida nesta noite. Eu quero te convidar para você ler comigo Êxodo capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Depois, no mesmo capítulo, vamos ler o versículo de número 20. E é daqui que nós vamos falar algo da parte do Senhor. Amém? Quantos estão alegres por estarem aqui hoje? Amém, queridos? Nós estivemos fora durante 17 dias e tivemos grandes experiências com Deus. Mas não existe lugar como a nossa casa. E nós tivemos o privilégio de visitar Roma, visitar Florence, ali na Itália, o Egito, alguns lugares, vários lugares em Israel. Eu posso falar para vocês, não existe lugar como os Estados Unidos da América. Não existe. O povo, o tratamento, é algo assim que realmente quando você sai da sua casa, você sente muita falta. Eu sou feliz de estar de volta na minha casa, junto de vocês, amém? Vamos à palavra de Deus, Êxodo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se, de fronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto que fiz aos egípcios, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Versículo 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Será que você pode profetizar na vida do seu irmão e falar com ele: olha, a grande bênção está no cume do monte? Fala com alguém aí. Meus amados, eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder ir a Israel. Alguém me disse que você não vai a Israel. Ninguém, pela sua própria vontade, simplesmente decide ir a Israel. Porque Israel não é um lugar turístico. Israel é um lugar histórico. Israel é um lugar emblemático. Israel é um lugar onde a Bíblia ela se torna viva para aqueles que vão lá. Tirando isso, não tem nada em Israel que é desejável, a não ser a realidade da Bíblia Sagrada. E eu glorifico a Deus porque juntamente com a minha família eu pude pisar em uma geografia onde tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente prega, aconteceu ali.
um grande privilégio, porque os nossos heróis da Bíblia, os homens e mulheres, até o próprio Senhor Jesus, ele andou por aqueles lugares, e todos os homens de Deus, eles andaram e deixaram rastros. Você já ouviu que sucesso deixa pistas? E os homens de Deus, eles andaram em lugares que, quando você vai até aqueles lugares e você começa a ver realmente o que eles passaram, por onde eles andaram, você começa a trazer lições para a sua vida. E estar ali simplesmente fez com que a Bíblia que eu li há tantos anos se tornasse tão viva e tão real para mim. Queridos, eu aprendi tanta coisa, eu fiz tantas perguntas, aonde eu entrava eu fazia perguntas, e eu adquiri tanto conhecimento que eu vou poder passar para vocês daqui uns dias, amém? E eu também não posso deixar de falar aqui que a nossa viagem foi tão maravilhosa, porque nós estávamos ali com o pastor Fabrício, pastora Raquel, que hoje são bispos, e nós tivemos ali com esse casal que é tão excelente, tão entregue a Deus, tão abençoador, e nós tivemos um tempo simplesmente único, priceless, que não tem nem como falar. Vou dar para vocês uma breve visão de tudo aquilo que nós vivemos, bem rápido. Os stories que eu postei foram apenas, talvez, 1/4 daquilo que nós vivemos, porque a maior parte do tempo a gente estava sem internet, ok? Mas em Roma, nós vimos ali o grande Coliseu, aquela grande estrutura que não tem como você explicar. Quando você chega diante do Coliseu e você começa a ver aquela grande estrutura que foi feita para quê? Para um lugar de espetáculo. Naquela época eles não tinham televisão, não tinham videogame, não tinham nenhuma forma de entretenimento. Então a forma que eles usavam para o seu entretenimento eram os gladiadores que entravam no grande Coliseu para lutar contra os animais, para guerrear entre si. E tinha a porta da vida, a porta da morte. A pessoa entrava pela porta da morte, e se ela alcançasse vitória ali dentro do Coliseu, ela saía na porta da vida. Só que nós entendemos que a um ponto da história, os cristãos eram levados para o Coliseu para serem devorados pelos animais. E eles entravam pela porta da morte, e não saíam pela porta da vida, mas saíam para a vida eterna, porque quando nós lemos em Hebreus, a Bíblia nos fala que aqueles homens que eram lançados na chama, lançados por vários desafios, eles venceram, ainda entregando a sua vida. Vi aquele grande Coliseu, nós vimos todas as grandes estruturas dos romanos. O Império Romano foi o último grande império mencionado na Bíblia. Nós vimos a grandeza com que eles faziam as coisas. Tudo é muito grande, as pilastras, os prédios, algo que você não vê em outros lugares do mundo. Nós tivemos no Vaticano, gente, é algo que os olhos não conseguem compreender. O tamanho daquela estrutura e tudo que era feito para mostrar grandeza. Nós somos grandes e vocês são pequenos. Os romanos naquela época, eles eram extravagantes em tudo que eles faziam. Eles tinham fome, tinham sede de poder, e eles eram excelentes nas suas construções, faziam tudo para mostrar grandeza e superioridade. Eles eram entregues à sua vaidade. Todo lugar que você vai tem pinturas, e a maioria das pinturas tem a ver com homens despidos, mulheres despidas, e pinturas que mostram quadros de orgias, de sexualidade, de tanta coisa que exalta o desejo da carne do homem. Tudo isso nós vemos ali. E esse grande império, quando você chega lá em Roma, você vê que não restou nada. A glória de tudo aquilo que eles conquistaram se perdeu. E isso é uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. Tudo aquilo que você faz para engrandecer você mesmo, tudo aquilo que você faz para a sua própria grandeza, que não tem valor eterno, que não deixa legado para a próxima geração, vai se perder. E hoje
Por mais que a Itália é um país maravilhoso, converso com os italianos. Todo Uber que eu entrei, todo táxi que eu entrei, com todas as pessoas que eu perguntava, todos os restaurantes que eu entrei, eu fazia a mesma pergunta: como é a vida na Itália? Quanto que as pessoas ganham aqui? Como funciona o poder político hoje aqui? E todos falaram: olha, não é nada daquilo que as pessoas lá fora pensam. Então nós vimos tanta coisa ali. De lá nós fomos para o Egito. Gente, o Egito foi uma alegria chegar no Egito. Qual o tipo de alegria, pastor? 10% de alegria. Agora a maior alegria foi quando eu saí do Egito. Gente, é algo assim, é tão real como na Bíblia. É um lugar que quando você chega, você já sente a opressão daquele lugar. A chegada foi 10% boa. A saída, eu não vi a hora de sair daquele lugar. Por quê? Por causa de algo que existe naquele lugar. Ali nós vimos as pirâmides. Ali nós fomos em tapeçarias. Ali nós fomos na casa onde Jesus, Maria e José se refugiaram durante 4 a 6 anos, porque eles fugiram de Herodes. Estivemos ali na casa, na própria casa. Não era um lugar simbólico. Existem lugares que você vai que são simbólicos, que às vezes foram construídos a 20, 30 metros acima do lugar original. Por quê? Várias civilizações construíram em cima daquele lugar. Mas existem lugares que você vai, que é o lugar. E nós estivemos naquele lugar. Nós vimos o lugar onde José, Maria e Jesus dormiram enquanto estavam no Egito. Um lugar que simbolizava um cuidado de Deus. Enquanto eles fugiam de um mal, Deus guardava a vida deles. E todos os grandes libertadores da Bíblia, eles migraram para algum lugar. Eles saíram de um lugar e foram para outro. E ali nós vimos o cuidado de Deus com o menino Jesus. E aí nós chegamos num lugar que marcou a nossa vida, que foi no Monte Sinai. No Sinai nós tivemos o privilégio de subir aquele monte. Deixa eu falar algo para você. Só subimos o Monte Sinai porque subimos de noite. E a experiência do Sinai foi tão forte, tão boa, que nunca mais eu quero subir lá. Eu posso levar 100 caravanas para lá, eu fico no pé do Sinai e não subo mais. A experiência foi muito grande. Melhor do que chegar lá em cima foi a jornada. E só subimos porque nós não vimos a trajetória. Mas foi algo glorioso. Foi algo que marcou a nossa vida. E hoje eu quero falar com você aquilo que me tocou enquanto eu estava no Sinai. No texto que nós lemos, fala que Moisés subiu a Deus, versículo 3. E o Senhor o chamou do monte. Antes de falar sobre isso, eu quero mostrar para você algo. Quero mostrar para você um cenário. Me acompanhe nesse raciocínio. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama um homem chamado Abraão. O nome dele era Abrão, e Deus fala com ele: olha, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E esse homem tinha 75 anos de idade. E Deus fala com ele: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas ele não tinha filho. E agora Abraão sai com a sua mulher, e muitas coisas acontecem. Ele tem um filho com a escrava, que era Ismael. Depois, com a idade de 100 anos, ele agora tem um filho chamado Isaque. E esse sim era o filho da promessa. E aí Deus manda Abraão sacrificar Isaque, prova a fé de Abraão. E Abraão passa, Isaque entra em cena, ele casa com Rebeca. E aí ele e Rebeca têm 2 filhos, que é Jacó e Esaú. Jacó cresce. E aí a Bíblia nos fala que num certo ponto Deus chama Jacó para perto, ele luta com Deus, e Deus muda o nome de Jacó para Israel. Agora, aquilo que antes era um sonho de Deus, de ter um povo que chamava pelo seu nome, agora está concreto na pessoa de Israel. Jacó teve o seu nome mudado para Israel.
E Jacó tem 12 filhos, e o 11º filho se chamava José, e ele teve um sonho, e por causa do sonho muitas coisas aconteceram na sua vida, e ele foi levado cativo para o Egito, o lugar onde eu falei com vocês. E ele, naquele lugar, durante 17 anos, ele ficou ali cativo. Mas chegou uma hora que Deus exaltou a vida de José, e ele se tornou o salvador do mundo, porque houve uma grande fome, e José trouxe a resposta para aquela fome. A Bíblia nos fala que os filhos de Israel ficaram no Egito 430 anos, e 350 anos depois que eles estavam ali, no meio desses 430 anos, a Bíblia nos fala que levantou um faraó que não conhecia José, e ele agora começou a castigar os filhos de Israel. Queridos, as grandes pirâmides, as coisas que nós vimos ali, foram construídos por mão de obra escrava. Porém, não foram construídos pelos filhos de Israel, porque as grandes pirâmides não são nada mais do que túmulos. Foram construídos muito antes de Abraão. As grandes pirâmides é algo completamente sensacional. Quando você está ali e começa a ouvir a história daquelas pirâmides, algo tão grande. Você acha que a base de uma pirâmide é algo pequeno, você vê o tamanho das pedras, os blocos. Mas para você entrar dentro de uma pirâmide, pelo menos no lugar onde eu estava, a primeira pedra está aqui, e a entrada da pirâmide lá dentro, e lá dentro não tem nada, é tudo escuro. É como lá onde está aquela caixa de som lá atrás. É o tanto de pedra que tem, tão largo que é a base das pirâmides. Então, Faraó coloca um povo para ser escravo e construir todas as grandezas do Egito. E aí nós vemos que durante esses 430 anos que eles ficaram lá, mais ou menos 350 anos se passam, e Deus agora levanta um libertador para tirar os filhos de Israel, os filhos de Jacó, o povo que ele escolheu para ser o seu povo, para tirar eles de um lugar de cativeiro. Deixa eu parar aqui e só falar para vocês que não é da vontade de Deus que eu e você vivamos em cativeiro. Não é da vontade de Deus que eu e você vivamos debaixo de correntes, debaixo de prisões. O povo sempre vive em cativeiro pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios pecados. E aí, em 350 anos, Deus levanta Moisés. Ele nasce com 2 anos de idade, vem uma ordem de Faraó para matar todas as crianças, e aí aquele menino é escondido por Deus, porque a mãe dele coloca ele em uma pequena cesta no rio, e a filha de Faraó vem tomar banho, e ela ouve o choro do menino, e ela pega aquele menino para criar, e aquele menino é guardado no palácio durante 40 anos. Moisés teve um grande livramento de Deus. E aí eu falo para você, todo homem que Deus dá livramento, Ele te dá um livramento porque depois Ele espera que você vai dar um livramento a alguém no futuro da sua vida. Toda vitória que você pede a Deus, Ele vai te dar essa vitória esperando que você vai fazer o bem à vida de alguém no futuro. Porque chegou um dia em que chegou a hora de Moisés pagar a sua conta. O livramento que ele recebeu quando era criança, chegou a hora dele se posicionar como o homem de Deus, o homem que Deus chamou. E aquele homem que viveu 40 anos no palácio, ele agora vive 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, e Deus o chama para cumprir a maior missão que existia até então, que era tirar quase 2 milhões de pessoas de um lugar de cativeiro. Moisés, quando ele se apresenta diante de Deus, ele vai diante de Faraó, a gente vê agora uma colisão entre os falsos deuses do Egito e o Deus verdadeiro. Sabe que às vezes a gente experimenta isso? O que a gente mais precisa às vezes na nossa vida é de um choque, é de uma batida de frente, uma colisão entre o Deus verdadeiro e as mentiras que nós estamos vivendo. O Deus verdadeiro e coisas que nós estamos vivendo que aparentemente são verdadeiras, mas não são. A sua realidade talvez não é uma verdade.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A realidade não significa verdade. Pastor, a realidade minha agora é que o meu médico disse que fui diagnosticado com uma doença. Isso aí é a realidade. Mas a verdade é que Deus está dizendo que você vai viver. A realidade para você hoje, talvez, é de escassez financeira. Mas a verdade é que Deus já preparou a sua vida para prosperar. Amém, queridos? Então esse povo, liderado por Moisés, depois de 10 grandes pragas que Deus manda, Deus abre o Mar Vermelho, depois da última praga, eles entram no caminho do deserto, depois de ver tantos milagres, e a Bíblia nos fala que 3 meses depois que eles saíram do Egito, eles param no pé do Monte Sinai. Eles saem depois de 10 pragas, atravessam o Mar Vermelho, começam a clamar a Deus por água. Nós tivemos o privilégio de passar exatamente no lugar aonde tem o poço das águas de Mara. Eles clamaram a Deus por água e Deus os levou até aquele poço, e eles reclamaram porque as águas eram amargas. Porém, aquelas águas eram amargas porque são águas medicinais. São águas que fazem um detox no seu corpo. E eles não entenderam que Deus não estava os levando para um lugar para punir a vida deles, mas Deus estava dando o melhor para a vida deles. Tem certas amarguras que vêm na nossa vida, que ela vem para te desintoxicar. Ela vem para fazer um detox na sua vida. Ela vem para fazer uma limpeza no seu corpo, na sua alma, na sua mente. E aquele povo então pede água. Depois Deus manda o maná, que é o pão que caía do céu todos os dias. Deus manda carne que veio do céu. E no 3º mês eles chegam ao pé do Monte Sinai. E agora que chega no pé do Monte Sinai, os filhos de Israel, o povo de Deus, o povo que Deus chamou, o povo que Deus tinha um grande plano com ele, chegou a hora deles crescerem. Quando eles chegam no pé do Monte Sinai, Deus fala: agora é hora de crescimento. O grande trabalho que Deus teve não foi de tirar o povo do Egito, mas agora de tirar o Egito de dentro do povo. O grande trabalho que Deus tinha era de transformar escravos em adoradores, era de transformar pessoas que tinham uma aliança com Abraão, eram chamados de filhos de Israel, que clamavam pelo nome de Abraão, Isaac e Jacó, mas viveram 430 anos vivenciando idolatrias e tantas coisas no Egito, e Deus tinha que tirar tudo isso dentro deles. E aí o que Deus fez? Deus os levou até o Monte Sinai, e eles ficaram no pé do monte. Deus os levou ali para fechar um pacto com eles, para trazer a verdadeira identidade deles. E no versículo 4, Deus disse, nós lemos, Deus disse: olha, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, vocês viram como que eu tirei vocês como asas de águias, e eu vos trouxe a mim. E Deus fala: se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e guardar o meu conserto, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão o meu reino sacerdotal e povo santo. O que Deus queria dizer? Olha, eu tenho algo novo agora para inserir na identidade de vocês. Não existe identidade sem lei. Não existe identidade sem lei. Deus agora está prestes a dar a eles uma lei que ia trazer ordem para a vida deles, uma lei que ia reger a vida deles. Queridos, sabe uma grande experiência que nós tivemos no Egito? Lá no Egito não tem sinalização de trânsito. Lá no Egito não tem desse negócio de seguro de carro. Não precisa tirar a carteira de motorista. O policial nunca vai te parar e pedir uma driver's license. Não tem faixa dividindo rua. Gente, não tem sinal. Se você quiser pagar para ver um sinal, você não acha.
numa faixa que deveria caber 4 carros, cabe 10. E você nunca ouve tanto barulho de buzina como você ouve lá. O interessante é que eu, durante os 3 dias que eu passei lá, 3 ou 4, eu não vi um acidente em todo aquele caos. Mas isso não é algo louvável, porque no meio daquilo eu via desordem, uma pessoa entrando na frente da outra, e por não ter sinalização, o que acontece? Tudo é travado. E Deus, quando Ele chama o povo ao Sinai, Ele queria trazer a lei, porque a lei, Deus agora queria trazer a lei, e logo depois Deus traria o tabernáculo, aonde eles agora teriam que crescer. Deixa eu falar algo para você. Na Bíblia, Deus trata o povo de Israel como criança, como filho. Mas chega uma hora que Deus fala assim: agora vocês têm que arcar com a responsabilidade dos seus atos. E talvez essa palavra serve para você. Quem sabe até hoje você viveu, foi tratado como uma criança. Quem sabe hoje Deus está dizendo para você que você precisa crescer. Qual é o crescimento? Deus vai te dar uma lei para você observar essa lei. Deus vai te dar regras para você viver debaixo dessas regras. Pastor, mas eu glorifico a Deus que no tempo da graça eu não estou mais debaixo da lei. Você não está mais debaixo da lei. A Bíblia nos fala que o fim da lei é Cristo. Só que Jesus, Ele elevou o nível de justiça ao ponto de que a lei que era guardada no Antigo Testamento, ela era muito pequena em relação do nível de justiça que Jesus colocou. Hoje é muito mais desafiador guardar os mandamentos de Deus do que naquela época. É muito mais desafiador. Porque naquela época, se um homem adulterasse com uma mulher, ele se tornava réu. Hoje, se você olha para uma mulher ou para um homem e deseja no seu coração, diante de Deus você já consumou o pecado. O nível de justiça foi elevado, e agora Moisés, que era homem de Deus, ele teria que cumprir o chamado para ele e para as pessoas. Deixa eu falar para vocês, liderança não é dar ordens. Liderança é você se dar por aqueles que você lidera. Isso aí é o verdadeiro sentido de uma liderança. E apesar de tudo que Moisés passou, pense comigo, desde o seu chamado até enfrentar Faraó, passar pelas 10 pragas, pelo Mar Vermelho, quando ele chega no Sinai, ele ainda não tinha vivido a metade do que ele teria que viver. Mas agora Deus fala com ele: Moisés, sobe até o cume do monte, porque eu tenho algo para te falar. Eu tenho algo para eu mostrar para você. E eu quero mostrar para você nesta noite que toda adoração, toda grande manifestação de Deus, ela começa com um convite. Deus, Ele convidou Moisés para subir. Queridos, o Sinai, ele tem 2 quilômetros e 200 metros de altura, sim. Mas a subida até lá são 7 quilômetros. São 14 quilômetros subindo e descendo. Subida mesmo. Não é fácil, ok? Chega um certo ponto que você tem 750 degraus de pedras, que cada um é de tamanho diferente. Você vai subir um degrau, às vezes é assim, às vezes é tão inclinado que você tem que descer de lado ou subir de lado, para você não pegar embalo. Muito perigoso. Um degrau desse tamanho, o outro degrau desse tamanho, o outro degrau desse tamanho. Muito perigoso. E você sobe, todos que subiram falam assim: olha, eu só subi até aqui porque Deus me trouxe. Gente, a pastora subiu. Chegou um certo ponto que eu falei assim: Senhor, tem misericórdia da minha mulher. Gente, sério. Eu já ia na academia levantando peso, fazendo exercício para a perna. Eu estava morrendo. E eu vendo a minha mulher subindo, eu falei: é só Deus mesmo. Aqueles degraus provam a habilidade que você precisa para subir. E quando algo interessante sobre o Sinai, ok? Todos os montes no Egito têm a mesma cor. Inclusive o Sinai,
da parte do meio para baixo. A parte de cima do Sinai é toda preta. Sabe por quê? Quando a nuvem de Deus desceu, a glória de Deus queimou aquele monte. As pessoas daquele lugar falam assim: olha, Deus desceu nesse monte e a glória de Deus queimou a parte de cima do monte. Que a parte de baixo é uma cor e a parte de cima é outra. E todos os outros montes no Egito têm a mesma cor, e também Israel. E Deus chamou Moisés para subir até aquele lugar. Jeff, passa esses 2 vídeos aí rapidinho, só para eu continuar aqui. Os 2 vídeos que eu te mandei. Tá travando? Ok. Eu queria que ele passasse o vídeo, mas eu quero falar com você sobre a recompensa de subir em lugares altos. Se quando liberar, você pode soltar. Queridos, primeira coisa que a gente precisa entender: sabe quantas vezes Moisés subiu e desceu o Monte Sinai? 8 vezes. Deus fazia hora com a cara de Moisés. Logo no capítulo 19, Deus chama Moisés. E aí Moisés sobe lá em cima, Deus fala com ele assim: olha, desce e fala com o povo para não encostar no monte. Tá brincando comigo. 8 vezes Moisés subiu e desceu o monte. Os 750 degraus que tem lá foram feitos para dar a habilidade de pessoas normais subirem naquele monte. E Moisés subiu e desceu aquele monte 8 vezes. Sabe por que Deus chamou Moisés para um lugar alto? Porque geralmente o nível de Deus que está em lugares baixos, que é o nível para todo mundo, é muito raso. Eu não vou falar com você que Deus não está em lugares baixos, que isso não é mentira. Mas nos lugares baixos, que todo mundo tem acesso, você tem apenas uma fração da revelação de Deus. E Deus fala assim: Moisés, vem cá para cima. Queridos, aquela caminhada é a maior lição para a minha vida. Que se eu quero algo grande da parte de Deus, eu preciso fazer algo que ninguém está fazendo. Gente, a descida, só para você ter noção como que é. Bem desafiador. Amor, para, amor, de fazer isso comigo. É uma desequilibrada. Aqui, ó, degrau aqui bem alto. Tem que descer para... Gente, nós estamos quase na base do Monte Sinai. E foi exatamente aqui que o povo israelita ficou. Deus desceu sobre o monte. O monte, Deus relampejou, trovejou. E houve um tremor. E o povo disse para Moisés: fale você conosco e não o Senhor. Foi por causa disso que eles pediram a Moisés para que Moisés falasse com eles e não Deus diretamente. Mas a vontade de Deus nunca foi essa. Deus queria falar diretamente com o seu povo e não ter intermediários. Então você olha tudo isso aqui. Isso aqui não é a parte mais alta do monte. Está lá. O povo está na base do monte. É bem provável que era lá embaixo. Enquanto tudo isso aconteceu. O preço da presença de Deus, ele é muito caro. Porque nós temos a experiência dessa subida e não é fácil. Toda adoração e toda manifestação de Deus para Deus liberar uma palavra, ela vem através de um convite. Deus te convida. Deus disse para Moisés: sobe o monte e lá eu vou falar com você. E foi no cume desse monte que Deus deu a Moisés a lei, deu a ordem, deu a direção. E Moisés teve que pagar um preço muito caro, gente. O que nós passamos aqui essa noite foi algo maravilhoso, mas fisicamente algo muito exaustivo, de forma que, se fosse dia, a gente não teria subido. Porque foi de noite, nós não vimos o caminho, todo mundo subiu, não ficou ninguém para trás. Do mais novo até o mais velho. Mas para descer, quando você vê o trajeto,
você fala assim, se fosse dia, eu não teria subido. Então, uma grande experiência, a presença de Deus tem um preço muito alto. Deus nos chama e a gente tem que subir o monte, a gente tem que sair da zona de conforto e fazer algo que normalmente a gente não faz. Nós queremos ouvir Deus falar, queremos que Deus se manifeste na nossa vida, enquanto nós prosseguimos com a nossa rotina diária. Não funciona. Deus falou com Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Isso aí fala de uma postura. Olha, muda a sua postura, se coloca de pé, se posicione, que eu tenho uma revelação para você. Isso serve para a sua vida, para a minha vida. Amo vocês, grande abraço. Isso aí é um dos vídeos que eu não consegui postar, porque não tinha internet. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Deus chama Moisés para o cume do monte. Lugares altos são lugares que você geralmente está sozinho. A primeira coisa, a primeira recompensa de você subir para um lugar alto para ouvir a Deus é que você vai estar a sós com Deus. Lugares altos são lugares de solitude. As águias são pássaros que voam em solitude. Só vê águia voando com águia, porque outros pássaros não conseguem acompanhar. Os grandes aviões, eles voam muito alto, porque eles são grandes. E esses lugares altos são lugares que não tem competição, sabe, queridos? Às vezes a gente quer competir com pessoas, quando você quer uma grande revelação da parte de Deus, só para um lugar muito alto. Agora, como que esse lugar muito alto significaria para você hoje? Eu não estou falando para você literalmente subir no cume de um monte para você ouvir a Deus. Aqui na Flórida não tem nem como, só se você for num monte de lixo, não é verdade? Mas o que é um lugar alto? É você fazer algo que geralmente você nunca faria. É você entregar a sua vida para Deus, um nível de entrega, de revelação, de você falar assim: Deus, eu vou pagar um preço para eu poder ouvir a sua voz. Queridos, nós chegamos ali 1h da manhã, e chegamos no cume daquele monte, já era perto de 6 horas da manhã. Foram 4 horas, um pouco mais de 4 horas para subir. A descida, quase 4 horas para descer. Já ouviu aquele ditado? Para descer todo santo ajuda? Eu estava com um tênis que o meu pé, eu não estava aguentando pisar no chão, de tão forte que é aquilo ali. E Deus, ele chama Moisés por quê? Porque lugares altos são lugares que você fica a sós com Deus. Quando você quer grandes revelações da parte de Deus, o que você precisa fazer? Ficar a sós com Deus. Tudo começa, queridos, com uma renúncia da companhia de muitas pessoas para você estar na companhia de Deus. Preste atenção. O que eu estou falando é algo que você pode usar na sua vida. Nós às vezes queremos a companhia uns dos outros, e isso é muito importante. Mas mais importante do que a companhia uns dos outros é a companhia de Deus, é a presença de Deus. É você querer estar com o Senhor, falar assim: Senhor, eu vou largar um pouco a galera, vou largar um pouco a turma da igreja, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou me colocar em geografias, em posições, em lugares aonde eu sei que Deus está manifestando naquele lugar. E a primeira coisa é que quando você sobe no cume do monte, você fica a sós com Deus. A segunda coisa foi algo que eu vivi. Quando eu subo no cume do monte, eu supero as minhas limitações. Sabe por quê? Porque as minhas limitações, elas são baseadas nas minhas crenças, das minhas forças. Quando eu subi naquele monte, eu confesso para vocês que antes de subir eu estava pensando assim: Deus, eu não vou conseguir. E eu levei minha esposa. Falei, tinha um senhorzinho, alguns tiozinhos que subiram com a gente. Tinha uns lá que se levantasse a mão, Jesus puxava. Falei, esse aqui não sobe nunca. Tiveram que pagar algumas pessoas para abraçar. Você pagava um cara $25, e ele te abraçava e ia te puxando o tempo todo, até lá em cima. Eles pagaram.
mas conseguiram chegar. Nós superamos as nossas limitações. Por quê? Porque quando a gente decide fazer algo para Deus que é além do normal, nós experimentamos o que? O sobrenatural de Deus. Todos que estavam ali, queridos, que subiram no cume desse monte, não acreditavam que eles conseguiriam, mas todos subiram por causa do sobrenatural de Deus. Jeff, pode parar os vídeos, porque o pessoal está prestando mais atenção na tela do que em mim. Todos os grandes homens e mulheres que já fizeram grandes coisas não achavam capazes de fazer, não se viam capazes de fazer grandes coisas, mas a superação veio por causa de quê? O sobrenatural. Todos os homens seculares que não têm Deus, eles acreditaram, enquanto eles se envolveram num grande projeto, uma força veio, é claro que veio de Deus, porque Deus honra todo bom esforço das pessoas. Por que que o rico, por que que o ímpio e o justo prosperam do mesmo jeito? Porque eles seguem princípios. Quando você segue um princípio, Deus vai honrar, não importa quem é você. Então um ímpio coloca no seu coração: eu quero construir algo, e ele se empenha, ele gasta tempo naquilo ali, ele sobe para lugares de solitude, lugares altos, aonde eles investem o seu tempo pensando e buscando, e Deus honra isso, e eles alcançam. Agora, todos os homens de Deus eram improváveis e acreditaram, e o sobrenatural se manifestou na vida deles. A terceira coisa que eu tiro disso aí, dessa experiência, é que a revelação de Deus, ela vem como recompensa do sacrifício. O que Deus queria dar para Moisés era algo tão grande, que era a lei. E quando eu falo da lei, não estou falando apenas dos 10 mandamentos. Toda a estrutura do tabernáculo, todas as leis morais, civis e cerimoniais foram dados no cume do Monte Sinai. A Bíblia gasta 50 capítulos falando sobre o tabernáculo, e tudo isso aconteceu no Monte Sinai. Deus falando com Moisés. Abraão era um homem que ele andava simplesmente em ouvir a voz de Deus, mas Moisés não. Tudo com Moisés Deus dava detalhado. E isso não torna Moisés menos importante do que Abraão. Pelo contrário, faz de Moisés um homem de detalhes. Por quê? Porque ele subiu em lugares altos. A Bíblia nos fala que Moisés ficou 40 dias no cume do monte, sem comer e sem beber, recebendo aquilo ali. Por quê? Porque a revelação, ela vem como recompensa do sacrifício. Tem muita coisa que você não sabe hoje porque você não sacrifica. Tem coisas que você precisa na sua vida, que você precisa começar a sacrificar. Fazer propósito com Deus, vir para a oração, fazer algo que ninguém está fazendo. Não dependa da igreja para você ter a sua vida com Deus. Levanta na sua casa 3 horas da manhã e ora todos os dias, de 3 às 4 horas da madrugada. Faz um jejum, faz alguma coisa, mas o seu sacrifício vai trazer a recompensa da revelação. Porque quanto mais você se sacrificar, mais Deus vai te revelar, mais Deus vai te mostrar. A última coisa que eu quero trazer para vocês, porque a gente está sem tempo, é que a subida, ela vem através de uma escolha de Deus para você. Não são todos os homens da Bíblia que Deus chamou para subir em cima de monte. Não foram. Moisés foi um desses. Moisés foi escolhido para subir o monte e estar com Deus. Moisés esteve ali 40 dias com o Senhor, porque Deus o convidou. E a escolha de Deus para a minha vida e para a sua vida é sempre melhor. 8 vezes ele fez aquele trajetório. Eu subi uma vez e nunca mais eu quero voltar lá. Ainda bem que eu tirei foto e fiz muitos vídeos. A experiência da jornada foi maravilhosa,
mas é algo muito perigoso. Muito perigoso. E os camaradas falam assim, ó, Camilo, você paga $25 para você andar até a metade, até certo ponto você pode ir montado num camelo. Queridos, você monta num camelo, quando você monta num camelo, a sua poupança fica aqui assim, ó. Fica aqui, ó. Aí a sua perna fica aqui, ok? E aí você fica lá em cima. O camelo, ele anda puxando a pata. Ele anda puxando a pata e balançando. E a estrada é curta. Tinha lugar que o cara pegava o camelo e ele está aqui. Aqui tem uma parede de pedra. E a pessoa está no camelo e lá está o despenhadeiro. E o camelo fazendo barulho. Chegou um certo ponto, ele falou $10. E o cara vai te acompanhando no caminho, te tentando para você subir no camelo. Pessoal, você está doido. Eu vou carregado, mas eu não subo nisso aí. Teve uma irmã que pagou o camelo para descer, e na descida, o negócio que eles colocam no camelo, não sei como é que é o nome daquilo, arreio. O cara não apertou direito, o negócio virou de lado. Imagina a experiência. Agora a Bíblia não fala que Moisés subiu de camelo. Moisés não subiu de camelo, ele simplesmente ouviu a voz de Deus e foi. E essa é a escolha de Deus para a minha vida e para a sua vida. A escolha de Deus para nós, queridos, é sempre a melhor. E eu quero só concluir hoje dizendo para vocês que Deus tem preparado ambientes que Ele escolheu para nós estarmos juntos com Ele. Sabe que enquanto eu estava lá, eu já amo vocês e eu amo esse local, essa geografia aqui. Eu amo esse lugar, que é o lugar que nós chamamos de casa de Deus. Na verdade, a casa de Deus somos nós. Deus não habita em templos, mas quando nós nos reunimos, eu trago Deus, você traz Deus, e a gente traz o nosso Deus aqui para a gente poder adorar e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu senti muita falta de estar aqui. Sabe por quê? Porque entre os ambientes que Deus prepara para a gente se encontrar com Ele, eu entendo que esse aqui é um ambiente que Deus prepara, e todas as vezes que eu venho aqui, Deus marcou um encontro comigo. Você só entende isso quando você tem uma revelação de Deus. Eu vou encerrar agora dizendo para você que Deus está te chamando hoje para você subir o monte. Deus está te chamando para você buscar uma nova experiência. Agora, o que significa subir o monte hoje para você? O que significa isso? Como está a sua vida? Como é que você tem encarado as coisas de Deus? Como é que você tem encarado a proposta de Deus para a sua vida? Deixa eu falar para você, Deus nunca vai entrar no seu schedule. Você nunca vai conseguir colocar Deus no seu schedule e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Pelo contrário, para você viver tudo isso que eu acabei de falar com vocês, você tem que abrir mão do seu schedule e você falar assim, ok, eu vou viver o schedule de Deus, e dentro do schedule de Deus eu coloco o meu schedule. Em outras palavras, a sua vida completamente é envolvida com as coisas de Deus, e tudo aquilo que você faz hoje, entre meio às coisas de Deus, você encaixa elas. É a única forma, senão não funciona. Amém, queridos?